Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Texto conhecido dos irmãos, a tentação de Jesus. A partir do primeiro versículo, irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor, peço tua graça, a assistência do teu Espírito, para falar na tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero dar boas-vindas aqui ao Joacir, a Claudilene, eu acho que é eles, né, que estão na galeria. Deus abençoe, viu? Obrigado pela presença. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto conhecido, popular, porque está em livros, né, das Escrituras que a gente considera os evangelhos como livros mais populares, né, dos textos das Escrituras. Então os irmãos conhecem aqui essa passagem. Irmãos, Deus, Ele no Filho dEle, em Jesus Cristo, tudo que Deus faz para restaurar aquilo que foi destruído, que foi afetado pelo pecado, nessa restauração, tudo que Deus faz em Jesus. Deus faz em Jesus, por Jesus. Então, de certa forma, o caminho de Jesus se torna o nosso caminho. Então, todos nós aqui somos servos de Jesus, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Então, a senda de Jesus é a minha senda, é a sua senda também. Não tem outra forma, não tem outra maneira de nós pensarmos na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. O caminho que nós estamos seguindo é o caminho de Jesus. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, Ele é o Filho de Deus, assim como Israel no passado foi chamado de filho. A nação de Israel Deus tinha essa forma de tratá-los como um filho.
Deus chama o seu filho do Egito, Israel, os descendentes de Abraão, com o propósito de fazer deles um referencial para as outras nações, para que as nações conhecessem ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Israel falhou muito feio, mas Jesus, irmãos, é o Filho de Deus que não vai falhar. Mateus, você conhece isso e faz uma relação de Israel como filho saindo do Egito, e diz quando Jesus está no Egito, criancinha, porque Herodes queria matá-lo. Mateus registra isso: do Egito chamei o meu filho. Então, irmão, Jesus Cristo, ele se tornou o modelo, o paradigma, ele se tornou o padrão, ele se tornou o caminho para todos os que servem a ele segui-lo. O que eu quero trazer para os irmãos dentro dessa experiência de Jesus é que se Jesus Cristo foi tentado, foi conduzido ao deserto pelo Espírito, irmãos. Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto depois do batismo. E nesse batismo todos nós somos batizados. Jesus Cristo aceitou ser batizado pelo seu parente, a gente pode dizer assim, o seu primo João Batista, exatamente para ser solidário a nós, ser um participante da nossa vida, embora ele não tivesse pecado. E a partir daí nós vamos seguindo o seu caminhar, as suas pegadas. O texto diz claramente: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, primeira aplicação aqui, irmãos, eu e você também seremos conduzidos ao deserto. Todo cristão tem os seus desertos. Não tem um crente genuíno que não tenha os seus desertos. E nessa questão de deserto, eu e você não estamos no direito de julgar se o irmão tem deserto ou não. Talvez o deserto que Deus leva você e eu é um deserto de uma natureza, de uma disciplina bem pontual, uma falta de dinheiro, uma falta de saúde, uma perseguição, uma batalha. Aqui nós temos uma irmã, eu não vou citar o nome dela, ela chegou para mim esses dias e falou assim: pastor, ora por mim, porque desde menino, desde criança, eu bato a cabeça. Eu tenho muita liberdade para brincar com ela, e disse para ela: porque a sua cabeça é dura, irmãos, então ela aguenta a pancada. Ora por mim, pastor, porque desde menino o diabo tenta me matar batendo na minha cabeça. Ela recentemente teve um acidente e bateu a cabeça. Eu falei para ela: a irmã está viva até hoje, não morreu com essas pancadas, é porque Deus está com você, e se vier outras, você vai continuar vencendo. E ela tentou dizer para mim: pastor, não pode ser uma ação do diabo. Pode até ser, irmãos, pode até ser uma ação do diabo, porque o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou você acha que Deus vai dar mole para você? Não vai, nem para mim. Então, diante dessa jornada, diante dessa senda, desse caminho, acredite que o Senhor está com você. Acredite que Deus está no controle dessas provações. Acredite que se você e eu estamos servindo a Deus, se entramos dentro do plano de Deus pelo batismo, Deus assina embaixo todos os eventos da nossa vida. Ele assume a responsabilidade por todas as tragédias que possam acontecer conosco.
E no meio desse deserto, uma coisa que nem eu, nem você podemos perder é a nossa identidade. Jesus Cristo, irmãos, no seu batismo, veio uma voz do céu: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A identidade de Jesus foi colocada à beira do Rio Jordão para todos ouvirem: esse aí é o meu filho amado que me dá muito prazer, eu tenho prazer nele. Ele, ouçam todos vocês, ele é o meu filho amado. Sabe o que é isso? Identidade. Identidade. Aliás, irmãos, a crise hoje no nosso mundo é de identidade. As pessoas estão vivendo pela cabeça dos outros, estão funcionando pelo aspecto A, B, C ou D do que diz a nossa cultura. Aqui está um texto das Escrituras que mostra claramente que a sua identidade e a minha identidade, ela é formada em Deus e por Deus. E por que eu estou falando isso? Porque Satanás, irmãos, foi a primeira coisa que ele fez quando Jesus chegou no deserto. Que ele começa, irmãos, a sentir o peso da falta de comida, a sentir o seu corpo, humano que era, se fragilizar pela falta de alimento. Vem o tentador e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus. Nessa frase aqui está tudo embutido que eu acabei de falar. Você não é o Filho de Deus? Que Filho de Deus é esse que fica à mercê, que fica exposto a essa indignidade? Vamos, funcione como Filho de Deus. Transforme essas pedras em pães. Meus irmãos, no seu deserto, e aqui vai uma observação: a obediência a Deus nos leva para o deserto, mas nesse deserto a nossa identidade está protegida. Agora, se você anda desobedecendo de forma reiterada, eu peço que você não aplique essa palavra para você. O que eu peço para você é que você pare um pouco e fale: Deus, eu preciso me corrigir, eu preciso me consertar, eu preciso rever os meus caminhos e as minhas ações. É um outro caso. Se você sabe que você está colhendo o que você plantou, as suas ações lá do passado, coisas mal resolvidas, questões que você precisa resolver e não resolve, a gente tem que se perguntar. Não tenha medo, meu irmão, de perguntar a Deus por que isso, e não é botar Deus na parede, mas aceitar o fato de que, às vezes, irmãos, por nossas rebeldias e desobediência, Deus, Ele nos entrega, assim como Ele entregou para Satanás aquele moço que estava dormindo com a madrasta na igreja de Deus em Corinto. Paulo diz: eu já entreguei ele a Satanás para sofrer na carne e no corpo, para que o espírito dele, quem sabe, seja salvo no último dia. Então vai aqui uma observação nessa mensagem. Eu e você temos que nos perguntar, precisamos nos perguntar: Senhor, por que dessa dificuldade? A aflição todo mundo tem. Todo mundo aqui está inserido numa agenda de sofrimento, mas tem sofrimentos que são pontuais. Tem sofrimentos que é fruto mesmo de sua rebeldia, da minha rebeldia, de coisas que eu preciso consertar. Eu conheço a história de uma irmã aqui, que depois de quase 20 anos, ela precisou pedir perdão
para uma pessoa. E depois que ela pediu perdão, a sua úlcera varicosa secou. Porque Deus visitou ela e ela pediu perdão para quem ela precisava pedir. E Deus curou ela daquela úlcera na sua perna. Então você e eu devemos nos perguntar, não egoisticamente, mas Deus nos dá essa liberdade. Senhor, pode me dizer por que está acontecendo isso? Pode me dizer, Senhor, por que dessa luta que está acabando comigo? E Deus vai te responder. Jó ficou desesperado, irmãos, por causa do seu sofrimento. A gente sabe que o sofrimento de Jó é único. Está dentro de uma categoria que talvez ninguém mais vai estar. Serviu de exemplo a nós, serviu de exemplo para aqueles hebreus, para aquela gente que trabalhava com a ideia de que se você faz coisas boas, Deus é obrigado a te abençoar. Qual foi o pecado de Jó? E Deus não responde nenhuma pergunta que ele faz a Deus. Deus deixa ele sem resposta, simplesmente o abençoa no final daquele processo todo, que a gente não sabe quanto tempo durou. Mas lá estava um duelo entre Deus e Satanás e Jó no meio. Mas ele questionou. E Deus não ficou irado porque ele questionou, simplesmente não respondeu e no final mostra a glória dele, faz um monte de pergunta e Jó se dá por satisfeito. Mas você precisa perguntar. Agora, irmãos, a nossa obediência. Todas as vezes que você ouvir os pregadores com vontade de te deixar você feliz aí, falar aqui do púlpito, ainda manda você repetir. Obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Gera bênção mesmo, mas que bênção? Se bênção aí significa seu bem-estar, você pode se frustrar, porque obediência gera deserto. Obediência gera disciplina, mas gera uma disciplina e um deserto, onde quem tem o protagonismo, quem manda, quem direciona, quem fala é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então não fique, meu irmão, perdendo sua fé, perdendo seu ânimo, porque o seu deserto está durando demais. Se você está na obediência ao Senhor, eu não estou dizendo se você é perfeito, que ninguém aqui é perfeito, mas se eu e você estamos, irmãos, lutando para obedecer o Senhor, não se frustre, não desanime, ouça a voz de Jesus: no mundo tereis aflições, mas viva, sobreviva, tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Há momentos, irmãos, que Deus está te provando, exatamente porque você é um escolhido dele. Você é um filho, e qual filho que o pai não disciplina? Então esse caminho de Jesus é o seu caminho. Eu peço que você engavete todas essas mensagens de prosperidade que você andou ouvindo nos últimos 30, 40 anos na igreja. De verdade. E nada contra a prosperidade, tá, irmãos? Prosperidade vem de Deus para nós. Eu sou próspero. Quantos são prósperos aqui? Quantos acreditam aqui que vai continuar prosperando? Amém. Deus vai chover ainda muito na sua horta, irmão. No seu caminhãozinho, Deus ainda vai encher. Mas esse não é o ponto. Então engavete essas mensagens, porque elas não têm fundamentação bíblica. O caminho de Jesus é o seu caminho, é o meu caminho. Depois de ouvir essa voz, esse é meu filho, vai passar pela disciplina,
vai passar pelo deserto. Hebreus diz que ele obedeceu pelo que ele sofreu. Jesus é um humano padrão para nós. Ele vem ensinar para a gente o que é ser homem de verdade. Homem no sentido de humano, macho e fêmea estão incluídos. Ele vem nos mostrar como o homem deve se comportar com o seu Criador. O primeiro homem negou-se a obedecer a Deus, mas o segundo homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, veio nos ensinar esse trajeto, esse caminho. Para todos os irmãos que estão passando grandes provas aqui, o pastor Jasson falou aqui, na fala dele, ele imaginou que você estivesse se perguntando, é que o Senhor não conhece os meus problemas. É verdade, irmãos. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você está aqui sem dinheiro nenhum para pagar sua conta amanhã. Você está aflito porque você tem que ir ao médico e tudo está indicando que você tem um problema sério de saúde. Talvez você esteja vivendo um drama na sua vida sentimental. Tudo isso Deus está vendo. O que você temos que perguntar, Senhor, estou na tua obediência, estou te servindo, eu aceito esse deserto, eu aceito esse caminho de provação, eu aceito que o Senhor me coloque num deserto e com Satanás, desde que o Senhor esteja comigo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Essas 3 provações de Jesus, elas acontecem com a gente frequentemente. Você pode ampliar elas, a partir delas. São as necessidades que nós temos. E diante de todas essas dificuldades, de toda essa luta, o que nós precisamos manter, irmãos, é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Se você é filho de Deus, acredite, Deus é teu Pai. Ele está cuidando de você. Ele está com você nesse deserto. Não entre em parafuso, não entre em desespero. Você pode chorar. Você pode até desabafar no seu quarto fechado, pode falar, Deus aguenta. Deus aguenta. Você pode falar, Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, não é possível. Quando você falar isso, não pense que é falta de fé, falta de reverência, é que você precisa falar. Fale para Ele, porque se você falar para mim, você pode me ofender, mas Ele não se ofende, porque Ele está conduzindo o seu deserto, Ele está conduzindo o meu deserto, Ele está presente e daqui a pouco Ele se manifesta e você sente a graça e o poder dEle. O Filho de Deus foi conduzido ao deserto. O caminho de Jesus é um caminho que vai parar na cruz, e o seu também é, o meu também é. E o que deve nos orientar nisso, irmãos, é a nossa identidade, quem eu sou, filho de Deus. Filho de Deus, eu tenho um pai, eu tenho alguém que se responsabiliza por mim, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, e nós sabemos o final de Jesus. Ele morreu na sexta-feira, sofreu durante toda a sua vida. Para o seu momento de morte, os sofrimentos ficaram cada vez mais fortes. Uma sexta-feira, uma quarta, uma quinta, uma sexta-feira terrível. Ele foi crucificado. Mas o domingo, irmãos, ele ressurgiu. Domingo ele reapareceu. Seu corpo já é um corpo diferente, já não tem mais os limites e os sofrimentos de um corpo humano como o meu e o seu.
Esse é o final de todos aqueles que seguem o caminho do Senhor. Todas as vezes que você cantar nessa igreja que Jesus Cristo ressuscitou, é o seu caminho. Nós podemos, irmãos, sofrer, e certamente, se não estivermos aqui para o arrebatamento da igreja, nós vamos ser sepultados. Mas, irmãos, o domingo nosso já chegou. O domingo seu e meu já chegou. Nós estamos passando a sexta-feira, mas o domingo vem aí com a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa ressurreição, ela está estabelecida. Por isso, meus irmãos, não aceite analgésicos para suas lutas. Pare com isso. Amadureça, irmãos. Essa igreja aqui é madura. Essa igreja aqui não tem lero-lero. Essa igreja aqui não te ensina fórmulas para você vencer na vida. Você já é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Segure firme, meu irmão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Não importa o que esse ano vai nos trazer, o Senhor está conosco. O nosso Deus está conosco e nós precisamos nos guiar pela sua voz. Nessa relação de consumo com Deus, essa teologia infernal e satânica, ela diz assim: você não é o filho de Deus? Dá um basta no seu sofrimento. Essa voz do diabo, que pode reverberar na boca de uma pessoa, de um crente até, imprudente. Mas você ouça a voz de Deus, ouça a voz do seu pai, ouça a voz do seu pai. Foi seu pai que botou você lá no deserto, ele está cuidando de você. E para eu terminar aqui, irmãos, nos seus desertos, não deixe Satanás tirar a casquinha de você. Não deixe. Deus está te provando. Chore, desabafe. Aliás, os crentes que oram, e a oração é comum a todos os crentes, não tem expediente melhor do que a oração para desabafar. Está aqui o pastor Ronaldo, é psicólogo. Tem outros psicólogos entre nós aqui. Sabem disso. O que um profissional desse faz, mais é ouvir. Ouve. A pessoa chora, fala, tem uma ética de guardar tudo aquilo. Eu já ouvi muitas vezes: nossa, pelo menos votei melhor. Falei o que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Irmãos, é a oração, esse divã de Deus, aquele lugar secreto. Chora, irmão, chora. Vou dar um testemunho aqui para os irmãos, recente meu aqui, em relação ao meu irmão Moisés. Os irmãos sabem que a gente está lá, tentando conduzir a escola que ele deixou. Tem sido um desafio para mim, muito grande. E nos primeiros meses, já fazem 6 meses isso, eu estava num luthier, pessoal que trabalha com violão, fazia violão para o meu irmão. Eu estava lá nesse luthier para saber se tinha alguma coisa dele lá, de alunos, de concerto. E de repente, irmãos, o Aguinaldo, que também foi embora, ficou no lugar do meu irmão dando aula principalmente para os alunos aqui da orquestra.
ele me liga e fala assim: Davi, estourou a corda do violoncelo. E assim, irmãos, de violão eu entendo pouco, mas de violoncelo eu não entendo nada. Falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar uma corda de violoncelo? E ele falou assim, daqui menos de 2 horas tem a aluna, e precisa, e aqui não tem, aqui na escola não tem. Irmãos, me deu um desespero. Uns 2 meses depois que meu irmão foi embora, tentando entender tanta coisa, até hoje eu estou tentando entender. Dentro do carro eu me desesperei. Eu tive liberdade, eu tenho, tá, irmãos? Eu tenho muita liberdade para orar. Eu não sou muito afeito a essas orações prontas que a gente aprendeu a fazer. Eu oro de forma pronta aqui para vocês me ouvir. Mas eu e Deus, eu falo muita coisa, ouço também, dou risada com Deus, me desespero, falo que Ele não está me ouvindo, coisa nenhuma. Eu tenho essa liberdade. Eu disse, Senhor, onde que eu vou achar essa corda? E comecei a chorar dentro do carro, que aí caiu o mundo sobre mim. Liguei numa loja, liguei na outra, e nada, e nada, e nada. E eu comecei, irmãos, como se falando com meu irmão, e entenda-me por favor, se meu irmão aparecer para mim, eu repreendo, que é o diabo. Jamais, o meu irmão apareceu para mim, minha mãe apareceu, expulsa, que é Satanás. Mortos não voltam mais. Entenda a liberdade de você falar, de você conversar. O pastor Jasson teve essa liberdade aqui, moça, até daqui a pouco, moça. Eu estava falando para ele, é uma liberdade que a gente tem para falar. E eu falei, Zé, você foi embora, cara. Sumiu, desapareceu, me deixou sem um monte de informação. E desesperado, irmãos. Aí, irmãos, isso é uma oração, isso é um desespero. Não estava pedindo para o meu irmão aparecer coisíssima nenhuma, estava num desabafo. Cara, você foi embora e agora tem tanta coisa para resolver, eu não consigo. E aquela corda de violoncelo é simples, mas ela foi a gota d'água de um monte de outra situação. E de repente, irmãos, dentro do meu carro, passando em frente à Tercijane, ali, o restaurante da Tercijane, Deus me visitou. O Espírito Santo falou comigo assim, olha, Davi, eu sei tudo o que o seu irmão sabia e muito mais do que ele. Pergunta para mim. Pergunta para mim. E eu, irmãos, naquela liberdade, tá bom, Senhor, então o Senhor me diz aonde que eu vou achar uma corda de violoncelo. Então, eu vou te dizer, você menosprezou um lugar porque você já pensou que lá não vai ter mesmo. Então, é lá que tem. Irmãos, naquela altura, eu estava me sentindo assim, Deus, eu devo estar pirando, eu acho que não é o Senhor que está falando comigo, eu estou muito emotivo pelo meu irmão, eu vou aguardar, mas de qualquer forma eu vou. Passei em frente à escola, irmãos, e Deus falou para mim assim, para você saber que sou eu, lá só tem um encordoamento, só um. Eu entrei na loja, irmãos, uma loja grande, sem ninguém, só se a dona, não sei, a gerente, aquele monte de instrumento. Essa mulher foi me receber na entrada, eu fiquei pensando, puxa, ela está precisando mesmo de alguém para comprar, quer ver me receber aqui na frente. Pois não, o que você precisa? De violão, de uma guitarra? E Deus falou assim, fala para ela que você veio aqui atrás de um único encordoamento de violoncelo. Falei, eu vim aqui atrás de um encordoamento de violoncelo e você só tem um. Ela falou assim, você conhece o sistema da loja? Falei, eu não conheço, mas Deus conhece. Ele me disse que só tem um. Ela parou e eu comecei a contar a história. Eu disse, não me diga que você é irmão do Moza. Eu sou irmão do Moza. Sim, rapaz, eu já assisti o culto fúnebre do seu irmão várias vezes, e todas as vezes Deus fala comigo. Eu quis conhecer seu irmão pessoalmente e não pude. E tudo que eu ouço aqui é sobre o seu irmão nos últimos 30 dias. Irmãos, mudou tudo. O meu emocional mudou completamente. Sim, realmente esse é o único jogo que eu tenho aqui para você. Eu já saí de lá, irmãos, feliz, alegre, dando glórias ao Senhor.
Meu irmão, tenha liberdade, você pode falar com o Senhor, você pode dizer, eu falei com Deus, então Senhor me diz onde tem esse encordoamento, por favor. E ele aceitou, irmãos, assim como ele aceitou Jó no seu desespero. Não deixe Satanás tirar a casquinha de você. Diga para Satanás, Satanás, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, te usa para me corrigir. Agora calma aí, você não vai tirar a minha paz. Eu estou aqui servindo a Deus, pode ser usado por Ele, mas você não vai me perturbar. Meu irmão, não deixa Satanás te angustiar. Não permita que Satanás te angustie na sua luta. Entenda que nesse deserto tem Satanás, mas tem a mão de Deus, tem o Espírito Santo, tem o seu Pai que está com você. O dia que você se sentir prostrado, você está quase que sumindo, sem força, você pode até pensar, é químico, é psicológico, pode até ser, mas tem Satanás também, bota Satanás no jogo. Ah, é porque eu não dormi bem. Irmãos, tenha discernimento de Deus. Não deixe Satanás tirar sua paz. Aonde Deus prova, Satanás tenta. Quantas vezes Deus está permitindo que o inimigo te tire algumas coisas? Ele fez isso com Jó. Por que não faria com você? Certifique-se que Deus está nesse projeto. Certifique-se que Deus está com você nesse deserto. Se Ele tiver, acalme-se. Ele vai dar ordem a teu respeito. Ele quer e Ele é altamente responsável pelas suas lutas. E no momento em que você não suportar mais, porque Paulo diz que Deus não nos deu tentação, provação, além daquela que nós podemos suportar. E com ela Deus nos dará o livramento. Eu quero insistir aqui, irmãos, para entregar a palavra ao pastor, porque é isso que Deus está falando ao meu coração. Eu não estou falando que crente não fica triste, não se deprime, crente não fica para baixo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você não pode deixar o diabo te botar para baixo, não pode deixar. Eu tenho vivido essas experiências. Tem hora que Deus fala para mim assim, ó, Ele está te apurrinhando, Davi. O diabo quer deixar você para baixo, com tudo isso que está acontecendo. Esse dia Deus falou para mim assim, qual a diferença de hoje e de ontem? Fala para mim, o que mudou? Ontem, 24 horas atrás, a sua situação estava igual está hoje? É, Senhor, estava igual. E por que você está desesperado assim? É Ele tentando tirar a sua paz. Eu estou aqui, manda Ele embora. E eu mando Ele embora, irmãos. Eu falo, Satanás, vem aqui. Onde você está? Está atrás de mim? O que você está fazendo? Eu te mando embora agora, em nome de Jesus, que suma da minha frente, vai embora. Eu não aceito você me perturbar, porque eu estou aqui sendo provado pelo Senhor. Não aceite, irmãos. Tenha esse discernimento. Principalmente você que é uma liderança na sua casa. Você é uma mãe, você é um pai, você é um marido, você é o responsável pela sua família. Daqui a pouco você fica desesperado e Satanás se aproveita. Olha, eu vou pegar ele agora na fragilidade dele. Olha o Satanás como é sujo, irmãos. O filhinho de Deus está com fome. Adivinha o que eu vou fazer? Como que eu vou tentar ele? É lógico que eu vou pedir para ele transformar as pedras em pães. Ele percebe sua fragilidade e a minha fragilidade. Ele vai lá no seu calcanhar de Aquiles. A necessidade dele hoje é essa daqui. Então eu vou investir nele. Sabe o que você tem que fazer nessa hora? Você tem que lembrar da sua identidade. Deus, Tu és o meu Pai.
eu sou tua filha, eu sou teu filho. E tem hora que Deus quer te provar tanto que Ele bota todo mundo fora do seu circuito, até sua mãe e seu pai, some todo mundo. O pastor então desaparece e fala: que pastor é esse? É que Deus está te testando no deserto, testando sua obediência, testando sua adoração. Acredite na sua identidade. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cada vez que você tenta entender e você consulta o especialista, o profissional, e ele te deixa pior, vá para as Escrituras Sagradas. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, estou seguindo a senda que o Senhor propôs para mim. Tu estás comigo, Senhor, está difícil, mas eu vou vencer. As aflições estão previstas, mas eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Quantos estão enraizados em Jesus aqui? Se Jesus é a tua raiz, viva, meu irmão. Jesus Cristo te dá vida. Se você não está enraizado em Jesus, se enraize hoje, porque Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, os galhos, e nós estamos sendo sustentados pelo Senhor. Nos seus desertos, meu irmão, ouse mandar o diabo embora. Não deixe ele tirar a casquinha de você. Aceite a aprovação de Deus. E entenda que Deus te ama. Ele já provou que te ama, porque deu o filho dele para morrer por você. Fala comigo assim: o final que Deus, o Pai, deu ao seu filho, dará a mim também. Fixe nessa promessa futura. Aonde ele chegou, nós vamos chegar também. Eu quero terminar lendo Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Texto predileto do Newton Júnior. Passa aí uns versículos. Você está no 1, vai lá para o 2, 3, 4, 5, aí, de pé, irmãos. Veja o fim que Deus deu para o seu filho. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3, nós vamos ler aí até acho que o verso 11, vai lá. 1, 2, 3. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse é o seu futuro, é o meu futuro. Dê uma banana para Satanás, dê uma banana para a sua incredulidade, dê uma banana
para o seu desespero e acredite no plano de Deus, que é perfeito na sua vida e na minha vida. O fim que Jesus Cristo teve, nós teremos também. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Deus abençoe.